Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Profeta Jonas Duarte. Obrigado pela sua audiência. Vai, por favor, dando seu like e compartilhando os vídeos para que juntos possamos apressarmos a volta de Jesus e promover o canal. Mas hoje o tema é laços familiares. Vamos orar para Deus nos esclarecer essa questão? Grandioso Deus, Pai querido, obrigado, meu Pai, por todas as bênçãos recebidas. Por favor, proteja as nossas famílias e esteja no controle de tudo. Dê-nos a graça e a paz, em nome de Jesus. Amém. Bom, começando falando sobre a questão da hierarquia. A mulher deve ser submissa ao marido, ser reverente ao marido, respeitosa? A Bíblia diz que sim. E a Bíblia leva a questão da hierarquia muito a sério. Sempre começa falando dos pais para os filhos, do sol para as estrelas, céu, terra, depois o mar. Começa falando dos apóstolos do primeiro para o último, que foi chamado, das 12 tribos de Israel, do primeiro para o último, patriarcas do primeiro para o último. Mas veja só, Paulo fala mais sobre o casamento do que qualquer coisa. E ele fala em Romanos, acho que é no capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7 também, final de Éfeso, e Colossenses, Timóteo, Tito e 1 Pedro, no capítulo 3. Sempre que é falado sobre famílias nesses livros, costuma-se falar principalmente Efésios, Colossenses, Timóteo e Tito. Começa falando da parte liderada, esposa, filhos, servos, e depois fala da parte que lidera. Ou seja, o primeiro conselho é para os liderados, e depois vem marido, filhos e senhor. É marido, pais e senhores. Mas vejamos que Paulo fala. Por quê? Em Timóteo ele fala por quê? Primeiro foi criado Adão e depois Eva. E Adão não pecou, não fracassou. A mulher que fracassou e teve que ceder a liderança para o homem, né? E mais, quando a mulher foi criada, foi o homem que deu o nome à mulher. Deus podia ter dado o nome à mulher, mas deixou para o homem. Então isso mostra a autoridade que o homem tem sobre a esposa. Ele chamou ela de Eva e depois chamou de varoa. E quando a mulher peca, Deus fala, olha, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará, né? E a vida para a mulher não seria fácil. Muitos tentam assim minimizar muito essa frase, mas é fácil dar à luz filhos. Então, o homem pode fazer muitas coisas para amenizar o sofrimento das mulheres, mas dar à luz por elas, o homem jamais pode fazer isso. Cada um com a sua cruz. Mas vejamos, em Gênesis 18 e versículo 6 e versículo 12, vemos aqui dois pontos importantes. Abraão, ele fala com Sara assim, quando chega 2 anjos na casa dele. Sara vai fazer tal coisa dentro da tenda. A mulher ele manda para a tenda e ele vai para o campo. O homem é do campo, a mulher é do lar.
E ele falou assim: vai preparar comida para esses homens e vai depressa. Imagina Sara indo correndo. Aí no outro verso, mostra Sara chamando Abraão de Senhor. Imagina Sara dizendo assim: sim, senhor, já estou indo. Que provavelmente dizia. Aqui, conferindo Gênesis 18, 6 e versículo 12. Isaac foi colocado sobre a lenha para ser oferecido em sacrifício e ficou quietinho lá. Não questionou o pai. Só perguntou para o pai: olha, meu pai, tá faltando isso. Mas ele não perguntou por que eu serei o sacrifício. Mas olha só, se Deus tivesse pedido para Abraão, Sara, ou o servo dele, o servo, a esposa, teria comportado da mesma maneira que Isaac. Garanto para você. Por causa do temor de Deus no coração deles. Então, é necessário o temor no coração dos maridos e das esposas hoje. Mas vejamos que quando Abigail foi apaziguar Davi, por causa da besteira que seu marido tinha feito e tinha provocado a fúria de Davi, ela disse para ele várias vezes: tua serva, chamando ele de Senhor várias vezes. Imagino aqui, não vou conferir agora, mas acho que ela até prostrou diante dele. Olha só. E depois que ela fica viúva, ele: olha, eu quero essa mulher para mim. Eu vou trazer essa mulher para mim porque essa mulher é sábia. Essa mulher vai trazer paz na minha casa. Vai ser bênção para mim. Vai me ajudar na solução de conflitos. É para isso que a esposa é. Mulher sábia, que edifica a sua casa e ajuda a investir no lar. Também não é mulher gastadeira. E aí, Natã, quando ele vai ajudar Betseba, cobrar Davi a promessa de constituir Salomão rei, Natã ensina como Betseba deve ser introduzida na presença de Davi. Olha, de ser serva, chama ele de Senhor, prostra diante dele. Isso também é dito nos Salmos, acho que 45. 45. Esse eu vou ler agora. Eu vou ler rapidinho aqui. Já achei. Salmos 45. Espera aí. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Vale a pena conferir. Ouve, filha, dê atenção. Esquece do teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura. Ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. É o salmo dos filhos de Corá. Lá na história de Esther, os sábios, os 7 eunucos, aconselham ao rei Assuero: ó, manda embora Vasti, essa insolente. Faça um decreto para que todos os homens sejam senhor nas suas casas. E que seja escolhida uma mulher melhor do que ela, domável, submissa. Entende, meus amados? Aí, Paulo e Pedro continuam com o mesmo discurso. Mas, falando agora para as mulheres. Em relação às mulheres, aqui em Gênesis, no capítulo
21 ou capítulo 20, versículo 13. Paulo, ou Abraão, ele, para justificar diante de Abimeleque, ele fala assim: a Sara era muito bonita, andando com ela, peregrinando pelo mundo, eu ia correr risco de vida. Então eu falei: Sara, me faz um favor, me faz um favor de dizer que é minha irmã. Então Abraão, ele pede a Sara gentilmente para fazer um favor para ele. O homem, ele pode ser amável, ele pode ser gentil com as esposas, ele pode ser gentil sim. Jacó, ele chorou no ombro de Rebeca, assim, coladinho no pescoço de Rebeca, assim que ele encontrou. O homem, ele pode ser amável, isso não diminui o homem. Mas um outro ponto importante que podemos ver lá adiante no Novo Testamento é uma mulher, né? Assim, a mulher, ela deve fazer primeiro a parte dela. Vejamos isso em 2 exemplos no Novo Testamento. Uma mulher uma pecadora que unge os pés de Jesus, aquela mulher pode representar até Eva, a grande pecadora. Ungiu os pés de Jesus antes da sua crucificação e do seu sepultamento, e aquela mulher colocou aquele perfume caro nos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, inclinada ali nos pés de Jesus. Aquela mulher representa a igreja totalmente submissa a Jesus. E Paulo, ele faz essa comparação lá no livro de Éfeso. A mulher deve respeitar a Cristo, ser submissa, respeitar o marido, ser submissa ao marido, como a igreja está submissa a Cristo. Aquela mulher representa tanto a igreja, como aquela mulher representa todas as esposas. Sabe? Em alguns momentos, aos pés do seu marido. Ao ombro, aos pés. Sabe? Diz Salmos que tudo Deus colocou sobre a autoridade do homem. E ele chama essa autoridade de pés. A igreja chegava e disse que lá colocava tudo aos pés dos apóstolos. Sabe? Parece ser um pouco severo, mas eu vou falar também sobre a delicadeza que deve ser agida para com as esposas. Olha só, depois que essa pecadora faz isso, ela dá esse passo, vemos agora uma outra cena no livro de João, que é Jesus pegando uma toalha, ajoelhando diante dos discípulos, e Jesus, ele demonstra uma grande atitude de humildade. Uma grande atitude de humildade. Sabe quem eram os discípulos ali? A noiva, a igreja de Jesus. Então, na primeira parte da pecadora, vemos como a igreja deve tratar Jesus, ser para com Jesus e ser submissa a Jesus, honrar a Jesus, como as esposas devem honrar os maridos. E depois vemos também como o marido deve ser gentil, que é a forma que Jesus está tratando os discípulos ali, tratando a igreja. E Jesus fala assim com eles: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu realmente sou. Mas eu dei para vocês uma lição de humildade. Um líder também,
ele pode ser atencioso, ele pode ouvir, ele pode ser amável e ele pode ser gentil. O homem é o cabeça da esposa. O homem é o chefe do lar. O homem, ele é senhor. O homem, essa palavra por último agora que eu quero que você preste bem atenção. O homem, ele é sacerdote também para interceder. Para interceder. Um sacerdote, ele pode julgar e pode interceder. Mas a função dele é mais interceder, abençoar e não matar as esposas. Quantas vezes eu já matei minha esposa? Me perdoe, Senhor. Então, meus amados, essa é a mensagem de hoje. Que possamos zelar pelas nossas esposas com amor, com sabedoria, e que as mulheres de forma sábias, equilibradas e sensatas possam assim ajudar na edificação do lar. Investir e não gastar. Trazer paz ao marido e não tormento, aflição. E o marido também ser uma bênção na vida da esposa. Então, a união do casal, a Bíblia ordena que tem que ser eterna. Jesus falou assim, ser fiel até a morte para os discípulos. Eles teriam que ser fiel até a morte a ele, porque ele também foi fiel até a morte. Olha para vocês verem que coisa interessante. O marido, Jesus diz que o marido deve ser capaz de dar a vida pela esposa. Mas ele fala para os discípulos também ser fiel até a morte. E eles foram. A esposa também deve amar o marido a ponto de dar a vida também por ele. O amor tem que ser recíproco. Então, o casamento é eterno. Tem que suportar as aflições juntos. O casal tem que ter intimidade. O casal precisa ter intimidade. Tá? E não negar ao outro aquilo que é devido, que é a relação sexual. Um é do outro. O homem não tem poder sobre o seu corpo e nem a mulher sobre si. Não negar intimidade um ao outro, para não expor a tentação. E também eu quero falar sobre o órgão, né, sexual. A intimidade ali deve ser um órgão com o outro. Nada de sexo anal, oral, porque essas coisas é perversão e corrupção. E no momento pode ser muito prazeroso, mas pode abrir brecha para que o inimigo semeie muita confusão no seu lar. Então, o casamento também é entre um homem e uma mulher. Não entre uma mulher e outra mulher, entre homem e homem. Não foi assim no princípio. E quando, no final do Apocalipse, o noivo vem, ele não vem buscar um noivo, ele vem buscar uma noiva. É noivo com noiva. Um outro ponto importante é que é um único homem e uma única mulher. A mulher não pode ter vários homens e o marido ter várias mulheres. E um tem que ser fiel ao outro. Que Deus abençoe todas as mulheres, que Deus abençoe todos os homens nessa tarefa de união, de parceria e na construção de uma vida amorosa, feliz e vitoriosa. Graça e paz. Vamos fazer uma oração. Pai querido, por favor, meu Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as iniquidades e me abençoe, meu Pai. E abençoe também todos os meus ouvintes. Esteja no controle de tudo
e dê vitória para eles nessas jornadas, que é a estabilidade na família, a união na família e nos laços inquebráveis dos laços familiares. Abençoe, dê a graça, a paz e edifica, meu Pai, os lares em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus abençoe.